Olá, pessoal! Queria trazer um assunto para vocês que é a fibromialgia. Alguma coisa tem acontecido que tem aumentado muitos casos de fibromialgia. E o interessante é que muito desses casos, pelo menos aqui o que está chegando, tanto em consultório quanto também com questionamentos dos óleos essenciais para fibromialgia, logo depois da pandemia. Então aqui eu vou ler um pouquinho, tá? Algumas coisas que são ditas e aí eu vou falar um pouquinho dos óleos essenciais. Então, de acordo com o American College of Rheumatology, a síndrome de fibromialgia é um problema de saúde comum caracterizado pela dor e sensibilidade generalizada. A dor e a sensibilidade, embora possam ser crônicas, apresentam alguma tendência tanto em intensidade quanto em localização ao redor do corpo. Pacientes que apresentam a síndrome de fibromialgia podem experimentar frequentemente alguma fadiga e distúrbios de sono. Em pesquisas, há uma estimativa que a síndrome de fibromialgia afete de 2 a 4% da população em geral, sendo mais comum em mulheres, embora também possa ocorrer em homens. O que eu tenho visto, apesar de não ter nenhum estudo dizendo sobre isso exatamente, a fibromialgia ela pode estar ligado muito a um estresse negativo. Então, vamos tentar entender assim. O estresse cotidiano, né? Levantar, sair do sedentário para a atividade, enfrentar o dia a dia, isso é um estresse que todos nós sentimos. Mas, muitas vezes, frente a um estresse traumático, onde existe todo um processo bioquímico no corpo, está sendo comum alguns pacientes, pós esse estresse traumático, apresentarem dor além de depressão, né? Então, o que a gente tem basicamente estudado, e eu tenho estudado muito pela aromaterapia, é que alguns pacientes que apresentam essa síndrome de fibromialgia também podem precisar de ajuda na área psiquiátrica devido aos problemas emocionais e mentais que acabam acompanhando. Como ainda as opções de tratamentos farmacológicos são bastante limitadas e apenas a terapia complexa dá resultados relativamente bons, então manipulação de corpo, exercício físico, e o plano de tratamento deve incluir elementos de fisioterapia, entre tantas outras ferramentas. E aí eu queria falar um pouco sobre como os óleos essenciais podem auxiliar nessa patologia. Então, pesquisando, né, no PubMed, um dos óleos que eu tenho mais visto, tá, com ações de manejamento de dores, tá, e os efeitos neurofarmacológicos é o óleo essencial de bergamota. E também tem uma outra pesquisa da bergamota como um óleo com propriedades antinociceptivas, tá? Então são várias pesquisas, mas todas ligadas à dor e relacionando com dores em geral, né? Então, por exemplo, antinociceptivo é feito de inalação do óleo essencial de bergamota. Óleo essencial de bergamota na medicina complementar como tratamento de dores crônicas. Se nós pensarmos, a bergamota é um óleo maravilhoso e que trabalha tanto na área de ansiedade, quanto também, se em sinergia com o óleo de lavanda, ele vai trabalhar tanto no sistema GABA, a bergamota, e a lavanda vai trabalhar modulando a serotonina, porque vai trabalhar os canais iônicos também. Então, eu acho que num primeiro momento, o que seria interessante é fazer um tratamento inalatório com óleo de bergamota, com óleo de lavanda à noite, e se quiser, em momentos mais de relaxamento, pode utilizar a lavanda e a bergamota. Então, o que eu recomendo? Inalar em um momento que se sente numa posição confortável dentro de quem tem fibromialgia, para poder se sentir confortável, sem muitas dores, tentar fazer um trabalho de relaxamento, de mindfulness, manter
o foco, né, em atenção. E eu acho que isso, respirando, tem uma função muito grande nessa parte emocional, tá? E aí existem os olhos que nós podemos trabalhar para as dores especificamente. Então, há uns 15 anos atrás, eu fiz um estudo com jogadores de futebol e a Baissâmia tem um óleo chamado na linha Equilíbrio. Ele é um óleo feito com copaíba e andiroba vegetais e tem um pouco de girassol. E aí existem óleos como pimenta negra, que vai mexer pelo beta-cariofileno, vai mexer em alguns receptores canabinoides. Tem o óleo de hortelã-pimenta, que tem uma ação mais analgésica. Tem o óleo de canela, tem o óleo de eucalipto glóbulos, tem o óleo de gengibre. São 8 óleos que na época eu fiz esse blend e foram usados para jogadores de futebol que estavam em recuperação de alguma lesão, como anti-inflamatório e analgésico. E aí, com o passar do tempo, eu produzi com o nome, na época, tinha um outro nome chamado Muscle, que a gente colocou em inglês, e quando a gente reformulou, eu trouxe para a linha Equilíbrio. É um azul bem clarinho e ele trabalha muito artrite, artrose, LER, DORT, ciatalgia, mas tem tido muito resultado na fibromialgia. Então, eu queria trazer esse assunto para vocês da fibromialgia e como a gente pode tentar trabalhar com os óleos essenciais, com relaxamento. Uma outra coisa também que eu fui pesquisar, o que seriam alimentos inflamatórios. Então, eu já tenho feito uma dieta anti-inflamatória, vai fazer uns 3 anos, até porque eu também tenho artrite psoriática e também com os óleos, alimentação e manejo do estresse, eu não tenho usado nenhum remédio para dor. Então, falando de alimentos, né? São produtos industrializados, na maioria fabricados com carboidratos refinados. Por causa do estímulo aos mediadores inflamatórios, ao consumir esses alimentos, há a possibilidade de serem desencadeadas inflamações de baixo grau. Podem também gerar novas doenças. Este é um novo termo de ingredientes vilões, os alimentos inflamatórios. Mas o que isso quer dizer? Então, existem 2 tipos de inflamação que ocorrem como mecanismo de defesa e são disparados pelo sistema imunológico. A mais conhecida é o alto grau, que ocorre após um trauma ou lesão, e com característica de dor, calor, rubor, edema. Esses sintomas ocorrem pois há um aumento na dilatação dos vasos sanguíneos para levar os nutrientes necessários para a reparação do tecido afetado. E também tem inflamação de baixo grau, que pode perdurar por anos. É um fenômeno que começou a ser estudado há cerca de 10 anos e não apresenta sintomas específicos, senão sendo uma doença silenciosa. Quando o tecido está inflamado, começa a perder sua função clássica, por isso contribui para o surgimento de doenças metabólicas e crônicas. Então, se quem tem fibromialgia, tá, tiver um acompanhamento num primeiro momento e buscar um nutricionista para lidar com os alimentos anti-inflamatórios e que a gente sabe, carboidratos refinados, lácteos e açúcar. É uma pena que o amendoim também entra como um alimento anti-inflamatório muito grande. Então, cuidar da alimentação, porque a gente é aquilo que a gente come, mas a gente é aquilo que a gente pensa. Então, vamos trabalhar pensando em relaxamento, não estresse, meditação de foco, mindfulness, óleos essenciais, bergamota e lavanda para inalação, para controlar o estresse, e na verdade os óleos de gengibre, wintergreen, hortelã-pimenta, alecrim, só tomar cuidado para quem tem pressão alta, e o óleo vegetal de gergelim, que é um óleo que nós no Ayurveda, né, falamos que ele é um óleo quente, então tem essa propriedade de dar um certo aquecimento. Ele não vai aquecer, não vai, mas ele traz essa propriedade de aquecimento e de anti-inflamatório junto com óleo de copaíba. Então, o que eu recomendo é
gergelim, copaíba e os óleos de wintergreen, gengibre, cravo, canela, eucalipto glóbulos, manjerona, cipreste para fazer um blend, ou já usar o óleo da linha Equilíbrio by Samia, que para dores foi muito testado. Então, eu espero ter trazido algumas boas informações para vocês utilizarem no dia a dia ou para quem for profissional da área da saúde. Um beijo e até a próxima vez!